Então nessa aula a gente vai ver a equação de Laplace em coordenadas retangulares pelo método de separação de variáveis. Tá? O problema pode ser definido matematicamente da seguinte maneira. Nós temos uma equação homogênea, que é a equação de Laplace. O operador laplaciano em coordenadas retangulares é escrito como uma soma de derivadas segunda em todas as variáveis x, y e z. E a gente tem condições de contorno impostas na superfície. Então, o potencial nas superfícies, eu vou chamar de potencial na superfície, eu vou chamar de um Vs, que vai depender de x, y e z. Então, uma das maneiras de chegar na solução desse problema é por separação de variáveis. A gente supõe que o v é uma função que depende só de uma função que é um produto de uma função de x, de y e de z. E aí, levando na equação diferencial, a gente procura satisfazer todas as condições de contorno. Se a gente satisfaz as condições de contorno em equação diferencial, nós sabemos que temos a solução do problema, porque ela é única. Então, vamos ver com um exemplo como funciona esse método. Então, o exemplo que a gente vai adotar é um exemplo, na verdade, em duas dimensões. Eu vou chamar a direção z aqui. Nosso problema vai ser independente dela. X nesse eixo e y nesse eixo. Então, tem dois planos infinitos, dois planos semi-infinitos, na verdade. Eles vão estar colocados um em y igual a zero, o de baixo, e um em y igual a a, o de cima. Em ambos planos, a gente tem uma condição de contorno, que é o potencial neles é igual a zero. Então, o potencial é zero aqui e o potencial é zero aqui. Esses planos se estendem em x indo para infinito, e a gente tem uma tira infinita ligando esses dois planos na interseção no plano YZ, no qual eu vou atribuir um potencial como condição de contorno que vai ser um V0 de Y e X. Depende de Y e X. Não depende de Z, observe. Então aqui eu tenho em X igual a zero uma condição de contorno que é o potencial nesse plano todo, nessa tira, vai ser igual a um V0, que eu vou chamar V0 de YX. E para x tendendo ao infinito, eu não tenho nenhuma superfície, mas eu vou ficar longe de onde o potencial é não nulo pelas condições de contorno, e eu vou falar que o potencial tende a zero lá. Então, o potencial é uma função entre esses dois planos que eu tenho que determinar. Essa função satisfaz o Laplaciano igual a zero. Ela vale V0 nessa tira que une os planos superior e inferior, que é V0 de y e x. Ele é zero nos planos inferior e superior. Como aqui nada depende de z, o meu problema também é independente de z, porque a condição de contorno não depende de z. Então, eu não tenho nenhuma limite no eixo z, logo a solução vai independer dessa coordenada. Então eu tenho um problema em duas dimensões, que é achar o v de xy, que satisfaz Laplaciano de v igual a zero, sujeito a todas essas condições de contornos que aí estão escritas. Então eu escrevo o meu problema supondo que esse potencial é uma função de x vezes uma função de y. E substituo na equação diferencial. Ao substituir na equação diferencial e dividir pelo produto xy, a equação Laplaciano de v igual a zero vai ser 1 sobre a função x, derivada da função x segunda na coordenada x, mais 1 sobre a função y, derivada segunda da função y em relação à coordenada y. Isso tem que ser igual a zero. Ora, essa é a essência do método de separação de variáveis. A equação é escrita com um termo que depende só de x, mais um termo que depende só de y. E isso para todo x e y. Isso só pode ser verdade se o primeiro termo for uma constante, o segundo termo também for uma constante. E a equação é satisfeita se a soma dessas constantes, então, for igual a zero. Eu vou chamar, por uma razão que vai ficar clara daqui a pouco, a constante associada a y de um menos
K2. Logo, a constante associada a x, vou chamar de C1, vai ser um K2, porque K2 menos K2 tem que ser igual a zero. Então, as minhas equações diferenciais, elas são prontamente resolvidas e elas se dividem em duas. Uma para a coordenada x, para a função x, né, que depende da coordenada x, que vai ser lá, derivada segunda de x, mais, ou menos, né, menos K2 função x é igual a zero. Em y, eu vou ter derivada segunda de y em relação à coordenada y, mais K2 vezes a função y igual a zero. Porque se eu igualo o termo em y a C2, C2 é menos K2, então significa que a derivada segunda mais y, multipliquei tudo por y, vezes K2, é igual a zero. E C1 sendo menos C2, o sinal da função x relativo ao K2 muda e vira negativo. Bom, a solução em y, ela é tipo um oscilador harmônico, né? Ela tem soluções na forma de seno e cosseno. Eu vou chamar isso de A seno de KY mais B cosseno de KY. A sua equação diferencial para x, por sua vez, tem como solução funções exponenciais crescentes e decrescentes. Eu vou, então, escrever a solução geral dela como um C elevado a kx mais um D elevado a menos kx. Aí o que eu faço é aplicar as condições de contorno. Primeiro, em y e 0, eu tenho um plano em que em todo ele, deixa eu corrigir aqui, em y igual a 0, é um plano que em todo ele o potencial é igual a zero. Então isso significa que a minha constante B tem que ser igual a zero. Eu não posso ter esse termo, porque esse termo em y igual a zero vale B e vai levar então a um potencial não nulo, não pode ter. Então eu satisfaço a condição de contorno em y com uma função y que é só seno de ky. Em y igual a zero, essa função é zero. Em y igual a A, o potencial também é zero, é o segundo plano. V em y igual a A é igual a zero. Bom, em y igual a A, o meu potencial é A seno de K vezes A. Isso tem que ser igual a zero. Logo, o K tem que ser igual a Nπ sobre A, com N igual a 1, 2, 3, etc. Então, esse é o meu K. Então, observa que a gente já tem que o y de y é uma constante, vou chamar de A, seno de Nπ sobre A vezes y. Em y0 é zero, em y igual a A, isso é zero, porque vai ser seno de π, 2π, 3π, assim por diante. Então, isso já é uma parte na solução. Partimos para outra condição de contorno, que em x igual a menos, indo para infinito, o potencial tem que ir para zero. Bom, mas aí a solução para x é uma função exponencial crescente e outra decrescente. Em x indo para infinito, a função exponencial crescente diverge. Então, eu tenho que fazê-la ser zero. Eu faço isso escolhendo o coeficiente c igual a zero. Então, ele sendo zero, sobra só o d. Então, eu vou ter que fazer c igual a zero. Logo, a minha função x de x vai ser igual a um d elevado a menos kx, e o k é nπ sobre a. Então, essa é a minha função de x. Então, as duas funções aqui. Logo, o meu potencial de xy é o produto. Eu vou escrever como uma constante, vou chamar de c agora, c' para não confundir com esse, é elevado a menos nπ x sobre a, seno de nπ y sobre a. Isso satisfaz três condições de contorno, em y igual a zero, em y igual a e em x tendendo ao infinito. Porém, não satisfaz uma condição de contorno, que é o fato de o v ser um v0 de y em x, se x é igual a zero. Se x é igual a zero, essa função é um seno, não é uma função qualquer v0 que eu tenho que especificar. Bom, mas aí eu uso a linearidade da equação diferencial para escrever
que a solução geral do problema, na verdade, pode ser feito como uma combinação linear de todas as soluções dessa forma, né? Então, variando n, eu tenho uma solução diferente. Mas aí, se eu somar essas soluções, eu também tenho uma solução, né? Porque a equação é linear, então a soma de soluções é uma solução também. Então, eu vou fazer uma combinação linear com a esperança de que em x igual a zero, essa combinação, essa série, convirja para o valor especificado da condição de contorno. Então, eu vou escrever o meu vxy como um somatório em n, igual a 1 para frente, até infinito, de um c, vou chamar só de c agora, um cn, é elevado a menos n πx sobre a seno de n πy sobre a. Então, por que eu escrevo assim? Porque agora eu faço x igual a zero e essa série somatório de n igual a 1 infinito, em x igual a zero, a exponencial é 1. Então, ela some. Então, eu fico com cn seno de n πy sobre a. Isso tem que ser igual a um v0 de y em x. A ideia aqui agora é fazer operações simultâneas dos dois lados, gerar uma relação de ortogonalidade do lado esquerdo associado a essas funções seno, para que eu consiga isolar um coeficiente Cn específico e assim determiná-los para que essa relação seja satisfeita. Em outras palavras, o que eu vou fazer é o seguinte: no lado esquerdo dessa equação, eu vou multiplicar, eu vou escrevê-lo novamente. Agora eu vou multiplicá-lo por um seno de n' πy sobre a e vou integrar isso tudo de 0 a em dy. Se eu fiz do lado esquerdo, para manter a igualdade, eu vou fazer do lado direito. Então eu integro de 0 a o meu v0 de y em x, multiplicando pelo seno de n' πy sobre a, integro dy. Então, por que eu fiz isso? Porque eu tenho uma propriedade de ortogonalidade que pode ser explorado para trabalhar o lado esquerdo e isolar um Cn. Essa propriedade de ortogonalidade me diz que a integral de 0 a de seno de n πy sobre a, seno de n' πy sobre a dy é igual a um a sobre 2 delta de Kronecker de n', isto é, essa relação vale zero se o n for diferente de n'. E se o n for igual a n', vale a sobre 2. Isso é muito útil para mim, porque voltando à integral, o n está variando no somatório. Acontece que o lado esquerdo só vai ser diferente de zero quando o n é igual a n', por causa dessa relação de ortogonalidade. Então, esse somatório todo se reduz a um termo que eu já posso escrever como um c de n' a sobre 2, que é o resultado da integral. Bom, então isso é igual a integral de 0 a de um v0 de yx seno de n' πy sobre a dy. Eu posso agora isolar o c, né, chamando agora de cn, porque não importa se é n', só, né, a variável que posso mudar de nome agora. Então, eu chamo Cn igual a 2 sobre a integral de 0 a v0 de y em x seno de n πy sobre a dy. Esse é o Cn que eu calculo para satisfazer a última condição de contorno que ainda faltava, e com ele a minha solução, que aparece aqui, fica completamente especificada, né? Faltava só determiná-lo, então eu determinei dessa maneira, e aí eu sei que eu tenho todas as condições de contorno satisfeitas. Só como exemplo, vamos supor que, só para ficar fácil de fazer a conta, que esse potencial especificado em x igual a zero é uma constante, na verdade. Eu vou chamar de uma constante. Então eu consigo fazer essa integral facilmente. Aí eu vou determinar o Cn. Cn é igual a 2 sobre a integral de 0 a da constante v0, vezes, que pode sair da integral, seno de n πy sobre a dy. Né? Então isso é 2v0 sobre a vezes o resultado dessa integral, que é a
sobre nπ menos cosseno de nπ y sobre a. Notem que a derivada aqui é nπ sobre a vezes seno, menos seno, né? E aí vai menos, então com o menos que eu já coloquei aqui, dá o resultado. Integrado de 0 a a. Né? Então, isso vale, o a corta com a, eu tenho 2 vezes 0 sobre nπ, que multiplica. Em a, eu tenho cosseno de nπ, com sinal negativo, então menos cosseno de nπ, menos então, ou mais, né? Porque menos com menos aqui vai dar mais, o valor disso aqui em 0, que é 1, né? Ou menos 1, com esse sinal, vai ficar assim. Né? Então, então, esse é o resultado que eu tenho. Então, o que eu vejo aqui? Primeiro, que se o n for par, esse coeficiente vai ser 0. Porque cosseno de 2π, 4π, tudo é 1. Né? Com menos vai ficar menos, menos 1 mais 1 é igual a 0. Para n ímpar, eu tenho o coeficiente de expansão Cn, esse parênteses vai valer 2, né? Então eu vou ter cosseno de π, que é menos 1, né? Menos 1 com menos 1 mais 1, mais 1, 2. Então, para n ímpar, isso aqui vai valer 4 vezes 0 sobre nπ, né? Porque o parênteses vale 2. Então eu posso escrever o meu coeficiente de expansão como n ímpar, né? E 4 vezes 0 sobre nπ com n ímpar. Então, só finalizando, eu volto agora ao meu potencial. V de xy vai ser escrito como 4 vezes 0 sobre π, o somatório em n ímpar. Então, isso aqui vai de 1 a infinito com n ímpar, de 1 sobre n, que faz parte aqui, é elevado a menos n π x sobre a, seno de n π y sobre a, é a resposta final. Então, esse é o problema, o método, né, de separação de variáveis, né, em coordenadas retangulares.